boa noite, seja muito bem-vinda, minha princesa e candidata a princesa, a nossa primeira live da semana, essa semana deliciosa, que é a nossa semana de aquecimento para o nosso evento tão esperado, que será algo totalmente inédito aí, totalmente novo para você, que é a nossa semana Viver de Bolachas. Então, seja bem-vinda aqui a essa aula, mais uma aula de aquecimento para nosso evento, para nossa semana Viver de Bolachas. Então, como sempre, toda segunda-feira, né, nós vamos aproveitar que é uma segunda-feira, toda semana começa bem quando começa com uma segunda-feira animada, toda semana começa bem quando na segunda-feira a gente já tá assim, ó, com muitas ideias, executando o plano, e para quem não tem plano nem planejamento, a gente já pode começar nessa segunda-feira. Antes de mais nada, eu quero me apresentar aqui, né? Seja bem-vinda, você que é minha aluna, que é minha princesa, você que é candidata a princesa, seja muito bem-vinda. Eu sou Thaís Borman, a rainha das bolachas. Eu sou professora especialista em bolachas e biscoitos decorados e eu ajudo as mulheres a viverem de bolachas. Por essa razão eu venho aqui com mais uma aula para que você possa entender cada vez mais e perceber as grandes oportunidades que você tem e poder também, né, descobrir que você também pode viver de bolachas. Maravilhoso estar aqui com vocês e hoje eu vou mostrar para você como a Páscoa ela é uma oportunidade incrível para você lucrar com bolachas. Exatamente, a Páscoa. Muitas pessoas aqui pensam que Páscoa é só chocolate. E não é só chocolate. Páscoa é uma oportunidade incrível para você lucrar muito com bolachas. Então, para você que está aqui, quero desafiar você a compartilhar essa live com pelo menos mais 5 pessoas que possam aproveitar essa oportunidade de lucrar ainda nessa Páscoa com as bolachas. Então compartilhe essa live. Eu estou com a live aqui no Instagram, então você pode compartilhar aqui no Instagram clicando numa setinha parecida com um aviãozinho de papel. Clica aí e você vai selecionar seus contatos, tá? Seleciona aí 5 pelo menos e envia essa live. Agora você está acompanhando comigo aqui no canal do YouTube. Seja bem-vindo ao canal do YouTube, a Rainha das Bolachas. Aproveita para aprofundar ainda mais no conteúdo que tem disponível para você aqui no canal. Se inscreve e também compartilha essa live. Não esquece de ativar o sininho e de dar aquele joia nos vídeos aqui do canal do YouTube, tá bom? E também estou com você pelo Facebook, então seja bem-vinda no Facebook. Aqui embaixo você vai encontrar uma setinha onde você tem essa oportunidade de compartilhar a live, ok? Então, deixa eu falar para vocês, né? A Páscoa, ela realmente é uma oportunidade enorme de lucrar com bolachas decoradas. E eu quero saber depois se as princesas que estão aqui, algumas até já na segunda Páscoa, vão começar... vão falar aqui para nós como que já está indo esse ano, né? Na Páscoa, como eu falei para vocês, é realmente essa oportunidade de lucrar por ser uma data onde as pessoas elas possuem uma tradição. A Páscoa ela vem junto com a Páscoa, ela vem uma tradição de presentear as pessoas, né? Umas presentearem as outras. Então isso é muito positivo e isso é muito agrega muito para nós com o nosso trabalho, que realmente está relacionado a também ser presente, né? Então, principalmente quem tem criança na família, seja sobrinho, seja neto, seja, enfim, filhos, também as pessoas têm o hábito de presentear as crianças, especificamente. Então, é uma data onde umas pessoas presenteiam as outras e, principalmente, todas as crianças recebem presentes na Páscoa. Isso é uma tradição. Agora eu vou falar para você que é também um período em que o comércio, de uma forma geral, principalmente que trabalha com essa questão aí alimentícia, ela está bem em alta nessa época, né? Porque as pessoas, elas de fato estão dispostas, tá? Então, ó, já vai anotando essa palavra que é bem interessante. As pessoas estão dispostas a presentear, elas estão dispostas a comprar para presentear. Então, é uma época em que se percebe um aquecimento do mercado.
nessa época aí da Páscoa. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade, né? Então, por que aproveitar essa oportunidade, Thaís? Para dar presentes comestíveis, porque é a tendência. Na Páscoa a gente não compra, eu vou dar de presente de Páscoa um tênis novo pro meu filho. Não. O que a gente dá de Páscoa para as crianças? Ovo de Páscoa, né? Cestinha de Páscoa, cestinha de doces. Então, eu vou visitar a minha família nessa Páscoa, eu vou levar um presente. O que eu vou levar? Eu vou levar uma colomba de Páscoa, vou levar uma cesta de Páscoa, né? As pessoas que têm uma tradição mais religiosa têm a bênção da Páscoa, que é o que? É você benzer alimentos no dia da Páscoa. Então, envolve, né, uma tradição bem ampla para que a gente possa ir atuar com as bolachas nessa data. Então, agora eu também quero falar para você que de repente está aí só esperando e não se prepara, não se antecipa a essa data, né? Como assim, Thais, me antecipar? É você se antecipar com o seu próprio cardápio, antecipadamente. Então, por isso a palavra antecipar é que faz antes. Você não vai esperar chegar a semana da Páscoa para você apresentar um cardápio, os modelos de bolachas que você vai fazer. Não, você vai ter isso bem adiantado. Tanto que você tendo já na sua cabeça, no seu planejamento, o que fazer para a Páscoa, quais bolachas você vai oferecer, qual é o seu cardápio de Páscoa, você também já tem o tempo aí hábil para fazer o quê? Engordar o seu estoque, né? Preparar o seu estoque, fazendo as suas bolachas de acordo com aquilo que você quer oferecer, não é mesmo? Então, para que você possa atender os pedidos, eu não preciso nem dizer, né? Que se você ficar aí só parada, só esperando ou só olhando, vai chegar na sua Páscoa e você não vai conseguir atender a demanda, porque vão então os pedidos de última hora e você vai acabar perdendo a oportunidade de vender. Você não vai ter o que oferecer porque não se antecipou, não se preparou para essa época de vendas, que é a época da Páscoa. A grande maioria, anotem isso, muitas alunas pagaram o preço ano passado a respeito dessa informação que eu sempre alerto, né? Princesa, precisa estar preparada, programar a sua Páscoa. Acredite que a Páscoa é uma data muito, muito importante para nós que trabalhamos com bolachas. E muitas acabaram não acreditando, eu acho que não é tudo isso mesmo que a Thais fala, eu vou ficar esperando. E aí, obviamente, que perderam, né, essa grande oportunidade de Páscoa. Mas que esse ano já estão aí super espertas e super antecipadas. Mas tem muitas que estão começando agora. Então anote isso como uma dica valiosa, anote isso como realmente um passo, uma orientação para você seguir, que é você estar programada. Como eu falei, a Páscoa ela é uma das datas mais especiais comemorativas do ano, onde as pessoas têm esse costume, e esse costume ele faz parte da nossa vida. Ele está intrínseco em presentear quem a gente ama com presentes comestíveis, né? Então eu quero falar assim para você que até pouco tempo atrás, pode-se dizer que até recentemente, o chocolate, ele acabava sendo assim a principal opção. Não vou falar que é a única opção, mas a principal. Pensava assim, Páscoa já remetia ao ovo de Páscoa. Ou então aos chocolates propriamente ditos, né? E agora eu vou falar aqui com uma grande tendência da personalização, daquela pessoalidade em presentear. Algo assim que você fez especialmente para alguém, com carinho para alguém, com o jeitinho da pessoa, com o gostinho que aquela pessoa gosta. Então, com essa questão da pessoalidade, da personalização, então o que acontece? Os artesanatos comestíveis, eles passaram a ter sim um espaço bem significativo nessa data da Páscoa, nessa época da Páscoa. E com isso eu posso falar para você, não sei se você já sabe, mas as bolachas elas são sim um artesanato comestível. Você sabia disso? Que as bolachas decoradas são um artesanato comestível? E também eu quero falar para você que as bolachas podem se transformar em ovos.
Olha só que coisa bonita, que coisa boa. As minhas bolachas podem se transformar em ovos. Aí talvez na tua cabeça já esteja pensando, né? Naquela bolacha só no formatinho recortada, né? O formato do ovo com alguma decoração de coelho ou algo assim. Mas eu vou falar para você que as nossas possibilidades elas são infinitas quando nós entramos nesse universo mágico das bolachas, tá? Então pensa só para você que as bolachas em formato de ovos, eu vou falar e vou mostrar para você aqui, as bolachas em formato de ovos, ou seja, ovos de bolacha, elas ganharam, ou enfim, ela ganhou um destaque significativo nos últimos anos, nas nossas Páscoas, né? Então se trazer, até porque tem muitas pessoas que não podem comer tanto chocolate ou que não gostam de chocolate. E aí nós conseguimos então tomando e ganhando e conquistando esse espaço. E cada vez ele tem se tornado cada vez mais pedido, cada vez tem tido mais sucesso os ovos de bolacha para a Páscoa. E aí, claro, você pode fazer combinações com ovos de bolacha com cobertura de chocolate, ou você pode fazer cobertura de glacê real e outras tantas possibilidades. Mas você tem essa flexibilidade, você não fica aí refém ou presa só no chocolate. Ai, Páscoa é trabalhar somente com chocolate. Ai, eu detesto trabalhar com chocolate, mas é a única coisa que vende, então vamos lá. E aí você acaba fazendo algo que você não gosta de produzir. E de repente você fazendo, né, algo que realmente te dá prazer, como as bolachas, você além de fluir muito mais, ter muito mais criatividade, você pode também lucrar muito mais, faturar muito mais. Agora deixa eu falar só uma coisa. Então na nossa cabeça, pensa em ovo de Páscoa, você logo já imagina o quê? Aquele supermercado, você entra no supermercado, não tem assim, eles fecham aqueles corredores, as prateleiras, as gôndolas, com um túnel de bolachas. E a gente entra assim e parece que você respira, né? Mas são todos ovos de chocolate e são todos industrializados, né? E aí você fala assim, meu Deus, né? Como é que eu vou vender bolachas sendo que tem tanto ovo disponível aí no mercado? Então eu vou fazer diferente, eu vou trabalhar com ovo porque é o que todo mundo quer. E aí você vai pro ramo do ovo de colher. Virou moda os últimos anos, né? Até a última Páscoa, muitas pessoas fazendo ovos de colher. Né? O que é aquele ovo de colher? Que você faz a casquinha do chocolate, coloca lá um monte de recheio e vende para as pessoas. E ok, mas aí eu quero despertar você para algumas questões que a bolacha unicamente e exclusivamente vão te trazer. Então deixa eu te falar uma coisa. Quando você trabalha com esse tipo de produto, ou seja, Colomba, Pascal, ou seja, os ovos, vamos focar nos ovos de colher. E não tô falando ovo de bolacha, tô falando ovo tradicional, aquele artesanal que a pessoa faz aquela metadinha do ovo, coloca lá o recheio com brigadeiro, né? Enche de coisa, enche de creme, enfim, né? Aquele ovo lá. O que acontece? A maioria deles, ele não tem um prazo de validade tão expressivo com alguns recheios. Os recheios de brigadeiro normalmente duram de 5 a 7 dias. Então, o que acontece? Na nossa capacidade produtiva, uma vez que nós pensamos em mulheres comuns, mulheres como eu, como você, que trabalham em casa, que usam o espaço da cozinha, que dividem a geladeira com a casa, né? E aí você começa a pensar, a tua capacidade produtiva, ela fica limitada, você fica engessada. Você não consegue trabalhar com um volume expressivo. Automaticamente, se você não trabalha com volume expressivo, o seu lucro também não é expressivo. O valor que você vai perceber com as vendas também não é expressivo, porque você fica ali limitada, né? E são poucos dias que você tem para trabalhar. Agora, quando você oferece as bolachas como uma opção e também como uma opção de ovo de bolacha, eu vou mostrar uma aqui para vocês, ó. Tem um exemplo. É uma bolacha, sim, mas é um ovo. Ó, é um ovo de bolacha.
Ela tem cobertura de chocolate, sim, ela tá, né, com uma decoração inclusive de bolacha. E eu consigo trabalhar com uma margem muito maior de consumo, de durabilidade, de validade. Isso faz com que eu possa me antecipar com as produções muito antes. Automaticamente fazendo o quê? Uma alta produção, uma alta venda e um alto lucro. Um alto faturamento. Então esse daqui é um exemplo. Bem lindo, né? Ó, aqui, e aí as princesas já vão... Isso aqui tudo aula desse ano, né? Desse ano. Então tá material fresquinho chegando lá. Mas Thaís, eu já aprendi a fazer ovo de bolacha com você ano passado na nossa plataforma, claro. Mas todo ano a gente tem possibilidade de trabalhar algumas coisas a mais, como esse daqui. Que é o, entre aspas, ovo de colher, feito com bolacha. Então a casca do ovo é de bolacha, tá? Ele tá na embalagem aqui, mas enfim, é uma metade do ovo. Ele é uma casca de bolacha, feito aqui com a técnica para que ele receba sim um recheio, então ele é bem recheado. E também pode ser decorado, por que não? E aqui uma opção rápida, né? Mas eu posso trabalhar sim com uma margem maior de durabilidade. Então existe logicamente um planejamento, um método para a gente escalonar tudo isso daqui e poder fazer uma Páscoa inesquecível, né? Mas olha só, voltando ao exemplo desse aqui, ó, desde que eu use a minha massa de especiarias, aqui ela dura 12 meses. Então logicamente que eu vou escolher também a massa da bolacha que eu vou usar para poder ter essa margem maior. A minha massa dura 12 meses e o chocolate, então o que vai valer, o que vai predominar? A regra é daquele que vale menos. Se o chocolate eu pego ali na embalagem, ele tem 6 meses de validade, opa, minha bolacha tem 12, mas o chocolate tem 6, então ele tá valendo por 6 meses. Puxa, eu posso me adiantar em pelo menos 2, 3 meses para ter um produto que ainda vai ter mais um período de 2 a 3 meses de validade para o consumidor final. Eu já não vou entregar na mão, né, da pessoa um produto que tá ali com um prazo curtinho que ela tem que consumir. Gente, de verdade, o ano passado eu vi a dificuldade das pessoas que foram presenteadas com ovos de colher normal e aí coloca na geladeira e fala assim, nossa, é tanta comilança nesses dias e eu não tenho nem apetite, nem vontade, nem desejo em provar o meu presente ali, um exemplo. Por quê? E ele tem que ser consumido logo. Agora, a pessoa que ganha isso daqui pode ter certeza que ela não vai abrir, talvez, né? Ou vai, mas enfim, ela tem um tempo para pensar, para processar, e aí ela sentar com toda a atenção, com todo o prazer do mundo e degustar aquela bolacha, degustar com muito prazer. Porque ela não vai ter que comer nas pressas que tá quase vencendo. Então, é uma amostra aqui que eu dei pra você, ele coberto com chocolate, mas ele pode ser coberto com glacê real, ele pode ser decorado da maneira que você sonhar, porque as bolachas é isso, você sonha, você imagina e você transforma em bolachas. Então eu vou ter um exemplo bem simples para você e até em relação ao lucro, a lucratividade de um ovo de bolacha desses. As bolachas, elas te dão essa possibilidade, não só nas opções para você decorar, como também na variedade do catálogo propriamente dita. Ah, Thaís, eu quero vender, eu quero comercializar as bolachas unidade, individuais. Ah, eu quero comercializar... Aqui tá sem embalagem, mas dá para ter uma ideia, né? As embalagens para serem topper de bolo. Olha só que coisa mais linda, gente. Não precisa nem ser um topper de bolo, pode ser um pirulito de bolacha comercializado assim, separadamente. Mas eu posso vender aqui, ó. Ele pode vir aqui, acoplar um bolo, né? E ficar um bolo lindo de Páscoa. E outras possibilidades, né? Como eu falei. Então, o nosso catálogo, ele recebe assim, ó. Ele atende desde a
Desde aquela lembrancinha, ele atende todos os clientes, todos os bolsos. Então, desde o cliente que compra só aquela lembrancinha de Páscoa, até aquele cliente que vai comprar um presente muito especial. Uma vez que você pode trabalhar os kits de Páscoa, que são kits super lucrativos, que são compostos de 2, 3, 4 bolachas, ou até mesmo os potes de bolacha para Páscoa. Pode ser os pirulitos de bolacha ou topper de bolo, como eu falei, né? Isso só falando na Páscoa. Pode ser as famosas casinhas, sabe as casinhas 3D, as casinhas? Casinha do coelho, a toca do coelho. Então para só para pensar, né? Quanta oportunidade. E as oportunidades para quem vive de bolachas, elas não param por aí. Então você que tem vontade de viver de bolachas, saiba que viver de bolachas abre um mundo de possibilidades, um mundo de oportunidades para você trabalhar. Então olha só, eu posso até, isso que eu nem falei para vocês sobre as parcerias. O que é parceria, Thaís? É você fazer uma parceria com uma boleira para entregar os toppers de bolo. É você fazer parceria com uma floricultura, colocar os coelhinhos de Páscoa, né, no palito junto com os arranjos que a floricultura vende. É você fazer parcerias com empresas que querem dar uma lembrança para os funcionários, para os colaboradores, né? Então, é você realmente abrir, né, essa possibilidade. Quem é que não adora uma bolacha personalizada, não é mesmo? Todo mundo gosta. Eu tenho certeza que se você fosse surpreendido por alguém ganhando uma, mas que fosse uma mini bolacha, né? Uma mini bolachinha assim, ó. Se fosse você surpreendido por alguém ganhando uma mini bolachinha dessa daqui, você não iria esquecer essa pessoa. Você não iria esquecer desse afeto, desse amor. Então, eu também quero falar para você que, uma vez você que quer viver de bolachas, existem realmente possibilidades para você trabalhar. E toda data que se repete todos os anos, você não precisa repetir as mesmas coisas. Você tem sempre mais e mais e mais possibilidades. Lógico que eu sempre aconselho aquilo que deu certo, repete e traz alguma inovação. Mas aquilo que deu muito certo, faz de novo. Porque tem princesas que já tiveram a oportunidade de experimentar o quão maravilhoso é a Páscoa. Tem alguma princesa aqui que teve essa oportunidade já comigo o ano passado, que já participou da Páscoa comigo o ano passado e teve essa experiência, quer compartilhar aqui, pode escrever nos comentários, né? Então, essas possibilidades e oportunidades com as bolachas não param por aí. Porém, é preciso... Tá, porém, ó, a Júlia já levantou a mão, né? Segunda Páscoa esse ano de princesa. E aí sim, né? Ah, essa Páscoa promete. Agora eu quero falar assim que precisa sim clareza no seu planejamento e organização para a tua produção de bolachas. Isso vai fazer a tua diferença, isso vai fazer diferença no teu faturamento, isso vai fazer diferença no teu trabalho, isso vai fazer diferença na tua produção. Olha só, a Júlia falou que já está a todo vapor. A Rosa Flor falou que não só na Páscoa, mas o ano todo, né? Princesa Rosa Flor também. Então, lógico, a gente não para, a gente tem bolacha o ano todo, mas existem datas que a gente precisa, assim, ó. Sabe aquela coisa? Eu falo assim, princesa, não liga se você vai dormir menos nesses dias produzindo bolacha para Páscoa, porque depois você vai poder escolher até onde você quer descansar, porque o dinheiro vem, né? O dinheiro vem. Algumas das minhas princesas e alunas, como eu falei, né? Minhas princesas, para quem não sabe, são minhas alunas. Elas tiveram a oportunidade já do ano passado, algumas não acreditaram muito. Algumas acharam, Maria tá assistindo e fazendo massa, isso é muito bom. Algumas das minhas alunas no ano passado não acreditaram, de verdade, eu sou muito honesta a falar. Fala assim, a Thaís tá falando que a Páscoa é assim, que a Páscoa vende muito, que eu tenho que ter bolacha pronta, que eu tenho que ter bolacha decorada, que vai ter gente pedindo de última hora. Mas não deu crédito pro que eu falei, não acreditou muito.
E aí teve que fazer o quê? Recusar a encomenda, falar, puxa, infelizmente acabou, ai, desculpa, mas eu não tenho mais. Primeiro ano de Princesa Isolde, vai ser um sucesso já. Então, olha, vou dar só um exemplo aqui que eu até separei aqui do ano passado, né? Porque essa Páscoa aqui a gente vai acontecer, tá faltando 41 dias para essa Páscoa. 41 dias. Então, olha só, o ano passado, só para você ter uma ideia, deixa eu pegar aqui. Essa primeira princesa, nossa, Ana, ela tampa o espaço aqui. A princesa Rosa Alaide participou até de feira. Não, mas não é essa aqui que eu quero mostrar. Deixa eu escolher outra aqui, ó. Aqui. Ficou um pouquinho errado aqui, mas olha só. Deixa eu mostrar. Princesa Rosana. Isso do ano passado. Olha só, ela colocou aqui que foram 537 bolachas para compor 77 kits. Isso foi uma coisa. Uma coisa. A mesma aluna... cadê ela aqui? Deixa eu ver se é aqui. Ó, a mesma aluna. Ela está encerrando as atividades da Páscoa com um total de 1.924 bolachas. Produzindo sozinha. Tá? Deixa eu colocar aqui. Então, assim, essa princesa colocou um total, né, fechando a Páscoa do ano passado, 1.924 unidades de bolacha, produzindo sozinha. É muita coisa. E aí você acha assim, ah, Thaís, mas só bolacha? Tem muito mais opções, né? Olha só essa princesa aqui que fez, ó, kit com 200 pães de mel, decorado em Páscoa, né? A gente pode ver ali que metade tá com a cenourinha, metade tá com o coelhinho. 200 unidades de pão de mel a princesa Fátima fez. É bastante, Thaís? É muito. Para algumas princesas, essa quantidade soava ser impossível de produzir, impossível de fazer. A maioria delas falou que o que? Recusou encomendas e faltou bolachas. E se tivesse mais um tanto que tivesse produzido, teria ido também. Agora, mais uma coisa, né? Se você acha e tá pensando, ah, tá, Thaís, mas eu não tenho tempo para fazer bolacha porque eu trabalho fora. Se eu te contar que essa princesa que eu mostrei ali, a Rosana, ela trabalha meio período fora de casa como secretária. E foi só no meio período que ela tem disponível em casa, né? Metade do dia ela trabalha fora e a outra metade ela se dedicou para as bolachas, fazendo em casa, com fogão a gás, com as assadeiras que ela tinha, que ela fala que ela tinha umas assadeiras de pizza. E foi com o que ela fez. Então você para pensar, né? Além de toda aquela quantidade de bolachas, ainda, né, é um complemento de tudo que ela... Então é possível, Thaís? É possível. E agora eu digo assim, né? Que é tão gostoso quando a gente percebe esse sonho nas princesas que começam a fazer as bolachas, começam a perceber o quanto é bom, o quanto é lucrativo, o quanto isso faz bem, o quanto isso realmente proporciona para nós tudo aquilo que nós buscamos, que já sonham, né, em se dedicar exclusivamente para as bolachas. Tem, como eu disse, tem um pouco de tudo, né? Tem as princesas que fazem isso como terapia, como hobby. Tem princesas que têm como uma renda extra, que conciliam com o seu trabalho. Tem princesas que têm o sonho já de tornar-se exclusiva para as bolachas. Assim como tem princesas que estão, sim, se tornando exclusivas, né? Só trabalhando com bolachas. E isso é percebido porque é possível. Senão não teríamos, né, tanta coisa com bolachas, tantas mudanças. E agora eu quero falar para você que existe sim um sabotador na nossa cabeça quando a gente escuta coisas, ou vê coisas sobre viver de bolachas. Quando eu tô aqui falando para você que é possível você também viver de bolachas, eu tenho certeza que de vocês vai ter aqui muitas que vão falar assim: ah, mas precisa ter dinheiro para começar a fazer bolachas. Eu preciso investir aí um valor
muito alto para fazer bolachas. Agora eu quero falar para você que isso não é verdade. Que você pode sim viver de bolachas começando com o que você tem em casa. A gente já falou isso esses dias, né? Semana passada. Fogão que você tem aí é esse que é o ideal para você fazer, para você começar a fazer suas bolachas. Então preste só atenção, olha só. Para você fazer bolachas, para você fazer a tua Páscoa, para você fazer, de repente, da tua Páscoa a primeira data tua com as bolachas, você precisa investir muito menos do que você imagina. E eu vou dizer ainda mais, que com bolachas você pode pagar aí, talvez alguns investimentos que você queira não Olha só, vou dar um exemplo só. Se você for hoje, eu não sei se já começou os ovos no supermercado, eu não fui essa semana no supermercado, mas eu já encontrei por aí o valor de ovos de chocolate, de 150 gramas mais ou menos, que é aqueles ovos pequenininhos, né? 150 gramas de chocolate dá um pouquinho mais do que uma barra de chocolate, né? Em peso. É um ovo pequeno, de 150 gramas, sendo comercializado a 68, 69 reais. Um ovinho pequeno, gente. Aí você para pra pensar, poxa, e como tem gente que paga, né? Aí olha só para você ter noção do tamanho da sua oportunidade, do seu lucro. Para eu preparar um ovo desse daqui, igualzinho a esse daqui, eu gastei menos de 10 reais. Menos de 10 reais. Então se eu for vender, ele é muito maior do que aquele ovo de 150 gramas, né? Eu não pesei esse ovo aqui, deve ter umas 210 gramas. Mas que eu comercializasse ele aí no mínimo pelo valor que eu comentei pra vocês aí, que tá... Para pensar o tamanho do meu lucro. Com uma única massa de especiarias, eu consigo produzir 8 unidades, pelo menos, desse daqui. Nesse tamanho, né? 8 unidades. Com uma massa de especiarias. Olha só o tamanho do lucro que eu posso ter. Então eu posso estar lucrando aqui no mínimo uns 50 reais por unidade de ovo de bolacha, né? Ovo de bolacha. Agora, para só, gente, de pensar, porque isso é totalmente errado, esse pensamento teu, de achar que o teu trabalho não vale, que aquilo que você faz não tem valor. Você fica dando muitas vezes ouvido para aquelas pessoas, aquela meia dúzia de pessoas que fala assim, ai, mas é muito caro, nossa, é lindo o teu trabalho, mas tá muito caro. Primeiro que eu quero falar que essas pessoas que falam que tá muito caro, mesmo que você vendesse a metade do preço, ela não iria comprar. Porque é um perfil de pessoa que ela vai sempre achar tudo muito caro. Você pode dar de graça para ela que ela vai colocar defeito ainda. Tá? Então você tem que primeiro pensar nisso, que o seu trabalho, na verdade assim, não é nem pensar, é parar de pensar, porque é totalmente errado você pensar que o teu trabalho não tem valor. Muito pelo contrário. O teu trabalho tem muito mais valor do que aquele ovo industrializado que está pendurado lá no supermercado, que foi feito só por máquinas. O teu trabalho ele foi feito totalmente artesanalmente, feito cada passinho, até o lacinho foi você que amarrou. O negocinho aqui embaixo foi você que colocou, todo ele foi preparado pelas tuas mãos e nada pela máquina. Ele tem muito mais valor e aí tá cheio, mas pense que tá cheio de mulher pensando que não tem valor nenhum o trabalho artesanal. E isso não é verdade, tá? Eu mesma, Thaís Borman, quando comecei com as bolachas, a minha primeira venda assim, de bolachas foi numa Páscoa. Eu não acreditei, primeiro, que eu iria conseguir vender bolachas individuais, no tamanho de 12 centímetros foram as bolachas que eu fiz. Primeiro que eu não acreditei que Páscoa ia vender bolachas. Aí eu peguei e fiz o quê? Fiz bolachas redondas, só formato, né, circular,
com diâmetro de 12 centímetros, que era o tamanho ali de um cortador que eu tinha. E fiz. Não fiz coelho, não fiz nada, não fiz nenhuma escrita Feliz Páscoa, pra você ter ideia. Fiz flor, fiz arabesco, fiz assim, ó, bem... Por quê? Porque na minha cabeça eu falei, duvido que eu vá vender essas bolachas pra Páscoa. Aí, vai passar a Páscoa, eu tento vender depois pra outra coisa, né? E aí eu fiz, inclusive, algumas fotos aí colocando um coelhinho do lado, outra foto, aquelas letrinhas de madeirinha que você compra em decoração, assim, Feliz Páscoa. Coloquei e fotografei com as bolachas, porque as bolachas não tinha tema de Páscoa. E aí eu fotografei do lado do coelhinho. Gente, pasmem, porque eu fiquei exatamente assim, ó, passada. Eu vendi todas as que eu coloquei foto, todas no mesmo dia. E aí eu fiquei com a cara de tacho, porque não tinha mais para oferecer. A pessoa falava assim, eu quero essa. Aí ela vinha buscar. Ela falava assim, mas eu quero levar mais, eu quero mais essa e essa. Aí, olha, foram 3, 4 pessoas levaram praticamente tudo que eu tinha. Porque eu não tinha acreditado em mim. E nem tão pouco nas bolachas, né? E aí eu comecei a perceber, primeiro, que as bolachas vendem muito na Páscoa. Segundo, que eu também não acreditei no valor que eu iria vender essa bolacha. Eu pensei, eu vou pedir, mas só para fazer um teste. Vou colocar aqui um valor, né? Na época eu vendia R$18 cada bolacha. Eu falei assim, mas duvido que tem alguém que vai querer pagar R$18. Só que, gente, para pra pensar. Às vezes você faz uma bolacha linda, maravilhosa, você se dedicou e você mesma fala assim, mas acho que ninguém vai pagar R$18 nessa bolacha, não, tá muito caro. Então pode esquecer que se você tem esse pensamento, dificilmente as pessoas vão valorizar teu trabalho. Eu sei por mim que eu me surpreendi com a minha primeira Páscoa. E aí eu comecei a perceber a oportunidade que eu tinha. Agora, outra coisa, gente, que é totalmente enganoso, você ficar só esperando, fica aí olhando, né, espera. Mas ainda, não, tem tempo, tá faltando 40 dias. Gente, se eu falar que 40 dias já não é mais nada. 40 dias, você já tem que estar com o teu catálogo pronto, você já tem que ter mostrado a foto das bolachas para as pessoas, você tem que estar com a produção aí a todo gás, em todo vapor, assando bolacha, decorando bolacha e armazenando bolacha, embalando bolacha, porque a hora que os pedidos começarem, você não vai dar conta de marcar pedido, separar pedido, assar bolacha, decorar bolacha, embalar bolacha. Não dá. Então, é você cometer esse erro. Eu não quero que você cometa esse erro de ficar aí parada pensando e achar que as coisas vão cair do céu. E que de repente, pum, vai cair no teu colo uma sacolada de bolacha para você vender. Não vai. Tem que entrar na tua cabeça que você precisa, sim, se alinhar com o planejamento, efetivamente um planejamento que vai te oferecer o passo a passo para você executar, colocar em prática uma Páscoa lucrativa. E assim, às vezes fica pensando assim, nossa, esse negócio de fazer catálogo, meu Deus, coisa do outro mundo, do outro planeta. Não, gente, é você fazer a tua bolacha. Fez o ovo, tira uma foto, mostra para as pessoas, ovo de tamanho tanto, coberto com chocolate, se você quiser colocar recheio lá dentro, se você quiser colocar bombom lá dentro, se você quiser colocar, enfim, né, coisinha lá dentro, quiser colocar até a chave de um carro, né, vai que alguém quer dar um carro de presente de Páscoa, põe dentro do ovo, né, uma ideia. E aí você coloca foto e você começa a divulgar para as pessoas. Só que por que o nome é catálogo? Porque fotos de mais produtos estão reunidas num único lugar. Então eu vou selecionar aquilo, eu vou escolher o que eu quero fazer. Essa Páscoa eu vou escolher fazer ovo de bolacha, kit de bolacha, casinha de bolacha. Ponto. Escolhi esses daqui, chega. É o que eu consigo fazer e amém, é o que você consegue fazer. Talvez o ano que vem você já possa duplicar esse teu catálogo, triplicar esse teu catálogo. Porque tudo é experiência. Se você está começando agora, não é porque a tua vizinha está oferecendo 10 produtos que você tem que pôr 10 produtos. Se a tua vizinha está oferecendo 10 produtos, que legal, talvez ela já esteja na segunda Páscoa dela com bolachas.
Ou talvez ela já passou o ano todo aí, ó, pelhando, treinando bolacha, produzindo bolacha, e ela sabe como que é, como que ela tem que, qual é o dia que ela vai fazer a massa, qual que é o dia que ela vai decorar, qual que é o dia que ela vai embalar, qual que é o dia que ela vai entregar. Ela já tem um planejamento. Agora você que não tem planejamento nenhum e que você quer falar assim, não, eu sei que eu vi realmente que bolacha é lucrativo, eu vou fazer na minha casa porque é com o que eu tenho e eu quero começar agora. Então começa devagar. Talvez para você nessa tua Páscoa você faça essa bolacha aqui. E você pode lucrar muito fazendo só uma bolacha. Você pode fazer uma porção dessa bolacha, você pode oferecer ela individual, você pode pôr ela no palito, você pode pôr ela para topper de bolo, a mesma bolacha. Você pode pôr ela dentro do vidro de conserva, você pode colocar ela dentro da caixinha, você pode vender ela com tap de 2, você pode fazer com caixinha de 4, você pode colocar ela naqueles ovo de plástico lá, né, de forma de fazer ovo de bolacha, de ovo de chocolate, encapar ela, encapsular lá dentro e fazer um ovo de bolachas, literalmente mini bolachas. Então, talvez para você, pense que para você é único e exclusivo, é a sua experiência, é o seu primeiro passo. Agora, você precisa saber que isso é um processo. Que você aplicando passo a passo, você vai conseguir maiores resultados em menores espaço de tempo. Essa é a razão aí, o segredo, né? É você conseguir sim aproveitar ao máximo a sua capacidade produtiva, porque, gente, se você tem um forno, se você é uma pessoa com 2 braços, você tem uma limitação, uma capacidade de produção. Se você nunca fez na sua vida, você não sabe quantas você vai conseguir fazer em um dia. Talvez você consiga fazer 30, talvez você consiga fazer 50, talvez você consiga fazer 1000. Como que eu vou saber quantas eu consigo fazer? Fazendo. Não existe outro jeito. Fazendo, pondo a mão na massa. Ah, Thaís, esse ano eu não tive tempo. Olha, pasmem, deixa eu falar mais uma coisa. Tem princesa que o ano passado fez um monte de bolacha, ó, e é puxão de orelha, hein, princesa? É puxão de orelha. Fez um monte de bolacha e não tirou foto. E falou pra mim com a cara de pau, não tive tempo de tirar foto. Gente, vocês precisam entender que o nosso trabalho, ele é contínuo, ele é um dia depois do outro. Se hoje eu vou fazer essa bolacha aqui, eu vou tirar uma foto dela. Porque talvez o ano que vem eu não me lembre dela. Como que eu vou oferecer se eu não tenho uma foto? Se eu chegar aqui e falar pra você, viu? Você quer comprar um ovo de bolacha? Primeiro que a ideia da pessoa não vai, nem sei o que vai ser. Agora, se eu mostrar aqui pra pessoa, ó, vou até mostrar aqui com foto. Deixa eu ver se tá na mão aqui a foto. Talvez esteja virada, né? Mas se eu chegar aqui pra pessoa e falar assim, ó, viu, eu quero te oferecer um ovo de bolachas que eu preparei. Ixi, tem tanta foto aqui nesse meu celular que vocês não fazem ideia. Ele vai estar virado aqui, mas vai dar pra pensar, né? Se eu chegar e falar assim, ó, essa é a imagem do ovo de bolachas que eu quero te oferecer. Eu preparei, o primeiro aqui, ele tem um recheio delicioso com uma trufa. Você pode comer, se deliciar aqui com uma... põe aí 2, 3 recheios que você mais gosta de fazer, porque não adianta fazer aquilo que você não gosta. E aí eu tenho aqui para te oferecer um outro ovo que ele é coberto com chocolate, mas por dentro você ainda tem a opção de colocar em um brigadeiro, um bombom de bolacha crocante. Enfim, a pessoa tá vendo o visual, a pessoa come com os olhos e ela vai querer. Agora no imaginário você pode falar para ela descrever de uma forma e ela visualizar de uma forma totalmente diferente. E o pior ainda é que se essa pessoa quiser comprar, e daí ela vai comprar e não é nada daquilo que ela imaginava. E aí você acabou aí com o teu sonho de ter uma Páscoa feliz, porque
você não conseguiu mostrar aquilo que você faz. Então, foto, fez bolacha, ai, a minha bolacha não ficou muito bonita, ai, eu vou esperar eu ficar mais craque na glaçagem, ai, eu vou esperar ficar perfeita. Gente, não existe isso, tá? O que muitas vezes é feio pra mim é maravilhoso pra outra pessoa. Eu olho e falo assim, nossa, Jesus, se eu olhar minhas bolachas quando eu comecei, se eu olhar as minhas decorações de antes, hoje eu olho, gente, eu tenho pavor, eu olho assim, eu falo, Senhor do céu, e eu fiz e eu vendi, e as pessoas acharam linda, linda, com glacê desandado, com as flores tudo assim, né? Agora, muitas aqui falam assim, ai, fiz hoje minha primeira flor e ficou um desastre. Você saiu andando de bicicleta na primeira vez, fazendo cavalinho de pau, andando sem rodinha, andando sem a mão. Você saiu dirigindo o carro na primeira aula da tua autoescola? Você saiu andando de moto, eu nem sei andar de moto, na primeira vez? Muitas vezes, a gente me conta, até para aprender a comer, a gente tem um processo, né? Você já nasceu comendo de garfo, comendo de faca. Então a gente tem falta de paciência. E tem também esse pensamento totalmente errado que tem que ser perfeito. Não, tem que ser perfeito? Tem, mas é um processo. Agora, antes feito do que perfeito. Antes feito do que perfeito. Olha que delícia, Maria. A produção hoje foi pão de mel no pote. Que delícia. Eu posso vender pão de mel no pote para Páscoa? Meu Deus. Então, são possibilidades, né? São possibilidades. Agora, não adianta de nada você ficar só esperando que as coisas não caem do céu. Por isso, eu vou falar pra vocês. Eu tava com medo? Tava. Se eu perguntar pra você que talvez esteja pensando em começar, Thaís, eu quero viver de bolachas. Vai dar medo? Vai dar medo. Mas o que eu preciso pra acabar com esse sentimento de medo? Alguém sabe me dizer o que precisa pra acabar com medo? Precisa arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. E assim, ó, de verdade, o que eu preparei para vocês poderem aí afiar o machado e perder esse medo? Realmente eu preparei um evento, vai ser bem diferente de tudo que você já viu até hoje, tá? Esse evento que é a Semana Viver de Bolachas. Essa Semana Viver de Bolachas, ela vai sim te dar uma amostra de que você também pode viver de bolachas. E vai lhe mostrar o caminho para você conquistar aí a tua vida com bolachas, não é? Então, para você participar é bem simples. Se você entrar no meu site, tá aqui, ó, www.arrainhadasbolachas.com.br. Você vai fazer a sua inscrição. Vai poder também participar dos grupos de WhatsApp, aonde eu vou mandar, eu e minha equipe, todas as informações para você sobre o evento, tudo que você precisa saber a respeito, né, do evento nos grupos de WhatsApp. E você vai poder ter essa experiência aí comigo, tá? Então não deixe de se inscrever, não deixe de participar. Eu tenho certeza que você não será a mesma, tá? E muitas possibilidades ela vem desde que você esteja pronta, desde que você esteja preparada para conquistar o espaço que você quer. Então, assim, é planejamento, sim, né? Mas não adianta você planejar e não executar nada. É mão na massa, mão na massa. Então, quantas e quantas princesas que, sem querer, fazendo bolachas, hoje conquistaram, né, um espaço que nem sonhavam. Então tá aqui o meu convite para você estar. Esse evento ele vai acontecer de uma forma online, de uma forma gratuita. Vai acontecer dos dias 21 a 28 de março. Então se prepara, nesses dias de 21 a 28 de março, nós teremos as nossas aulas,
né? Essas aulas serão o evento propriamente dito, a Semana Viver de Bolachas. Então se prepara que você vai poder sim receber uma amostra que você também pode viver de bolachas. Então não deixe para depois, eu vou terminar a live, eu vou para os meus stories e vou deixar um link. Se você acha mais fácil, ao invés de entrar no site, você só clica em cima e também já faz a sua inscrição, tá certo? Essa semana toda nós vamos tocar com lives de aquecimento, preparando você para esse evento maravilhoso aí, tá bom? Então eu vejo você amanhã, terça-feira, novamente no mesmo horário, no mesmo bate-canal aqui, ao vivo, às 20 horas, certo? Beijo grande no coração, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!